Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o SQL Server. E eu vou tirar algumas dúvidas a respeito de uma consulta, uma view, uma query que a pessoa está fazendo. Uma view ela está utilizando, mas a query é para poder consumi-la. E algumas dúvidas eu achei bem pertinentes para trazer essa aula rápida para vocês para esclarecer as dúvidas. Primeiro, vou abrir as dúvidas. Observe que nós temos aqui na parte superior um select, nome, id log, primeiro, último, com sucesso, sem sucesso. Esses são os campos da nossa tabela. Para facilitar, eu vou quebrar fazendo uma indentação. Vou até trocar a fonte disto aqui para Courier New, que é uma fonte de espaçamento fixo. E aí nós vamos conseguir ver a nossa consulta de uma forma melhor. Vou juntar aqui as vírgulas, o nosso campo com sucesso e sem sucesso, perfeito. From, BD é o nome do banco de dados, ponto .dbo é o nome do nosso esquema, ponto .w underline acessos usuários, teoricamente é uma tabela, mas pelo que ele comentou, isto aqui é uma view. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o acesso a uma view. Where, nome, like, Alessandro, porcentagem. Muito bem, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou trocar essas aspas duplas por uma aspa simples. Lá no SQL Server nós vamos fazer o ajuste disso aqui. Quais são as suas dúvidas? Primeiro, a dúvida dele está em relação a esse item. Por exemplo, por que todos os campos estão entre colchetes? Se eles não têm espaços em branco entre os nomes, o colchetes está sendo usado, está tendo outra função nesse caso? Bom, vou explicar os colchetes em breve. O problema está sendo na cláusula where. Estou colocando esta cláusula, mas quando passo o mouse em cima do parâmetro Robert, né, ele havia colocado o nome Robert, vou colocar aqui o mesmo, Alessandro. Ele não encontra, o SMS mostra a mensagem de cláusula, nome da coluna inválida. Como assim? Se isso é a condição do where, pois a coluna eu já declarei que é o nome. Nós vamos fazer um teste aqui, tá? E quando o select é uma view, não posso usar a cláusula where? Então vamos responder essas três dúvidas aqui inicialmente postadas por ele. Para facilitar, eu tenho aqui o meu SQL Server Management Studio aberto. Eu tenho um banco de dados aberto, então nós temos algumas tabelas. E eu vou usar o meu banco de dados, use SQLDB, db1, go. Vou pressionar o F5. Opa, saiu um P a mais ali. Pronto, a minha tabela foi selecionada. Já estava, mas eu gosto de usar esse comando para facilitar a escolha do meu banco de dados. Se eu der um com select na minha tabela, select from dbo.alunos, ponto e vírgula, nós vamos visualizar aqui nesse select vários alunos, nome, data de nascimento, sexo, naturalidade e e-mail. São 792 linhas de informação e eu quero colocar isso dentro de uma view. Então eu vou criar uma view para isso. Create view. Ela vai ser usada no esquema DBO, vai se chamar VW underline alunos completa ou listagem alunos completa. O bom da view é que podemos colocar aí um nome amigável para a consulta. As, e eu vou colocar esse nosso select aqui dentro. Pronto. Não vou fazer uma query complexa porque a explicação é simples. F5 e você vai ver que o comando foi usado com êxito. Ao invés de escrever o select, podemos usar select asterisco from dbo.vw listagem alunos completa. Quando executamos a consulta a partir da nossa view, você vai perceber que o select que cadastramos na view é chamado. Então, na parte de baixo, nós temos aqui todos os resultados. Vamos, então, tirar as suas dúvidas. Por que a consulta que ele estava utilizando lá estava usando os colchetes? Então, pergunta número 1. Muito bem, para fazer com que essa query funcione, você poderia tranquilamente escrever os seus campos também entre colchetes, tá? Mas de onde vem essa origem? Quando você clica com o botão direito sobre uma tabela no SQL Server Management Studio, você pode selecionar as 1000 linhas superiores, e esse número aqui ele é programável também. Se eu selecionar essa opção, vocês vão perceber que o ambiente do SQL Server Management Studio coloca os colchetes já no nome de cada atributo da minha tabela ou de cada coluna.
Então, por que ele faz isso? Exatamente eu não sei. Talvez a sugestão seja porque não há espaços em branco no nome das colunas e eu particularmente considero e recomendo que você nunca utilize espaços em branco no nome das colunas da sua tabela. Para falar bem a verdade, eu nunca utilizei e nem sei se é viável fazer isso no nome da coluna. Uma hora eu vou fazer um teste e vou gravar uma aula sobre o tema. Então note que quando ele coloca o nome dos campos, ele coloca entre colchetes, inclusive identificando banco de dados, ponto, DBO alunos, né? DBO que é o esquema e alunos que é a tabela. Se eu copiar tudo isso aqui, ou se eu simplesmente pedir para que ele faça a substituição disto aqui, eliminando, vamos lá ver se Ctrl funciona aqui, Ctrl F, nós vamos localizar, colchetes abrindo e vou substituir por nada. Eu vou substituir tudo. Pronto, agora vou localizar o colchetes fechando e vou substituir por nada. Pronto, e vou eliminar o nome do banco de dados e o nome do esquema. Se o esquema padrão é o DBO, quando você selecionar essa consulta e executar, observe, a consulta vai ser executada da mesma forma. Então esse colchetes, possivelmente a pessoa que montou originalmente essa query, ela usou esse recurso do próprio SQL Server Management Studio, exportando essas linhas e manteve o padrão, ela não teve, não fez a alteração da query para deixá-la mais limpa. Particularmente também não gosto desse método da vírgula antes do nome do campo, mas isso tem uma técnica. Por quê? Eu posso comentar tranquilamente a linha do meu código sem afetar o meu select. Por isso, esse formato da vírgula antes do nome do campo. Então, primeira pergunta respondida justamente porque todos os campos estão entre colchetes. Possivelmente a pessoa usou o recurso nativo do botão direito e selecionar as linhas. Próxima pergunta dele era se o problema estava na cláusula where. Então se eu digitar aqui select asterisco from dbo.vw listagem alunos completa e der um where nome aluno igual a Felipe Albertini. Quando eu executar essa consulta, observe, o resultado vai vir filtrado. A cláusula where funciona numa view. Tem que funcionar, senão não teria o porquê. Nós teríamos que jogar esse where dentro da nossa view e ficar criando um monte de views diferentes para os nossos dados. Então a cláusula where funciona assim. Vou copiar essa query agora para baixo e agora vou fazer uma pequena mudança. O like que está nessa consulta é como se fosse pesquisar alguma coisa que comece com o nome Alessandro. Então, por exemplo, Alessandro, o percentual depois do nome indica que eu posso pesquisar tudo que é Alessandro, tudo que é Alessandra, deixa eu colocar aqui corretamente. Então, esse percentual, ele vai obrigatoriamente procurar tudo que começa com a palavra Alessandro. Então, eu vou selecionar e executar. E vocês vão perceber que há 3 nomes que começam com Alessandro ou Alessandra, né? O radical Alessander. Nesse caso, por que então o like, né? O seu like não funcionou? Porque possivelmente você está utilizando as aspas duplas aqui. É uma suposição, tá? Mas apesar de que eu acredite que as aspas simples sejam o ideal. Olha só, eu coloquei as aspas duplas e realmente ele deu erro. Corrija sua query para as aspas simples que o seu like vai funcionar. E uma dica em relação ao like, se você colocar um percentual antes e colocar qualquer termo, por exemplo, vou colocar aqui SSA. Ele vai pesquisar todos os nomes, independente da posição na coluna que tem o SSA. Então, se eu selecionar aqui, der um F5, ele vai achar vários nomes que possuem SSA. E se eu tirasse esse percentual final, obrigatoriamente o nome teria que terminar com SSA. E nós temos 3 que terminam com SSA. Percebam então que não há um problema na view. O problema, pelo que eu percebi, é na forma de criar, de usar aquelas aspas duplas na hora que ele está fazendo o select. E aí a terceira resposta já foi respondida também, que é, não posso usar a cláusula where numa view? Realmente, não pode. Então, nesse caso, aliás, pode sim. Nós fizemos essa cláusula aqui e aqui com as 2 condições. A única coisa que nós não conseguimos criar em uma view é o order by. Então, se eu der aqui um drop para apagar a minha view, drop view, DBO, VW, vou apagar a minha view,
Vou dar um F5 e vou recriá-la, colocando agora aqui um order by. Order by. Vamos colocar pela coluna, pelo número 1, que é a coluna número 1. Se eu executar, você vai perceber que a cláusula order by é inválida em exibições, funções embutidas e tabelas derivadas, subconsultas e expressões. Então note que é muito restritivo o order by. Nada impediria que eu colocasse aqui um where. Então where nome do aluno seja igual a Felipe ou like. E aí eu vou colocar o Alessandro, aqui Alessandr, porcentagem, aspas simples. Vou criar essa minha view já com o filtro do nome Alessandro. Vou executar. E quando chamar a minha view novamente, vocês vão perceber que ele vai já trazer os nomes filtrados porque eu embuti o where dentro da minha view. Então as dúvidas estão esclarecidas. O grande problema que eu detectei aí foram as aspas duplas quando você fez a sua consulta no like, né? Quando você fez o seu critério no like. E no caso dos colchetes antes dos campos, possivelmente a pessoa que gerou essa query originalmente clicou com o botão direito e pediu para que o próprio SSMS gerasse a query. Espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês também que tenham assistido essa aula sejam dúvidas pertinentes e que possam ajudar vocês no uso do SQL Server. Não se esqueça, eu tenho um curso de SQL Server completo com essas e com muitas outras dicas ainda no meu portal de cursos, em cursos.alessandrotrovato.com.br. Lá você vai encontrar certificado de conclusão, suporte para dúvidas como essa que você acabou de ver e outras melhorias, inclusive um grupo do Telegram para você que faz parte, que quer fazer parte da comunidade dos nossos cursos e treinamentos. Essa é uma comunidade fechada, não é aberta para o público em geral. Não se esqueça, curta, compartilhe e deixe seus comentários aqui no vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!